Muito bem, sejam todos muito bem-vindos a essa aula. Eu sou Valquíria Arenas, do Instituto Valquíria Arenas, e é um prazer receber todos vocês que estão aqui presencialmente comigo e vocês que estão assistindo essa aula depois. Sejam todos muito bem-vindos. Essa aula tem como tema visita domiciliar, como uma ferramenta na assistência de enfermagem. E ela faz parte, uma aula bônus do nosso curso Gestão em Diálise Peritoneal. Então, eu vou começar a compartilhar minha tela com vocês, para a gente já entrar no assunto, porque tempo é precioso na vida da gente. Muito bem. Contem para mim, faz um joinha aí, a Marta e a Cris, se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão vendo minha tela. Show, obrigada, meninas. Então vamos lá. A visita domiciliar. Eu tenho 26 anos de formada e eu me lembro que, enquanto eu estava na faculdade, eu já fiz uma pesquisa científica, um projeto, que a gente tinha muitos projetos na faculdade, sobre visita domiciliar. E é interessante que cada vez mais a visita domiciliar, ela tem se fortalecido como uma ferramenta para assistência de enfermagem. Já se passaram, desde que eu fiz esse projeto, já se passaram 28 anos e hoje, mais do que lá atrás, ela está muito forte, muito presente, não só na nossa especialidade de nefrologia, mas em várias outras especialidades que nós temos no setor de saúde. Então, o objetivo dessa aula esse papo que nós vamos ter agora, vai ser revisar alguns conceitos, algumas informações sobre a visita domiciliar. Trouxe para vocês dois artigos para a gente fazer uma discussão e eu vou apontar alguns itens bem interessantes deles e a estrutura que a gente precisa para poder fazer a visita domiciliar e as etapas dessa visita. Então, esses são os objetivos da nossa aula. Mas não se preocupem que vocês não vão ficar aqui comigo muito tempo, são só umas 4 horas de aula e vai dar tudo certo. Mentira, calma, vai ser pouquinho. Não vai ser uma aula muito comprida, mas eu tenho certeza e espero de coração que seja uma aula que possa agregar algum conhecimento para vocês e principalmente dar ideias para vocês aplicarem na prática dentro da clínica de vocês. Eu quero que vocês participem um pouquinho comigo da aula através do chat. Coloca aqui para mim no chat para quem com diálise peritoneal e já trabalha com diálise peritoneal. Coloca aqui para mim no chat. Quem trabalha com diálise peritoneal, coloca uma no chat para mim. A Nath trabalha, legal. A Nath que é de Matão, muito bem, nossa aluna, que legal. Mais alguém trabalha, gente, do grupo? Não? Interessante. E, que a Giovana já participou do rodízio na diálise peritoneal pelo programa de residência, que top, que legal. A Marisol falou que não trabalha, legal. Agora, conta para mim, quem aqui do grupo da aula que está assistindo com a gente já fez uma visita domiciliar? Coloca aí no chat o número 2. Quem já fez a visita domiciliar? Coloca para mim. Cris já fez, legal. Giovana já fez, muito bom. Independente de ser para diálise peritoneal ou não, qualquer visita domiciliar com qualquer objetivo, mesmo que não seja paciente de nefro, se você já fez, pode colocar. Silene fez também. Que bom, bem-vinda, Si, que bom que você está aqui com a gente. Muito bom. Então, eu acredito que, como a grande maioria que está aqui nesse momento na aula comigo nunca fez uma visita domiciliar, talvez você que vai assistir esse vídeo depois também não tenha feito, porque apesar da visita domiciliar ser uma ótima ferramenta para assistência de enfermagem, ela gera alguns custos extra.
E nem sempre os gestores estão afim de ter essa despesa extra. Por isso que tem muitos serviços que acabam limitando. E essa é a importância justamente dessa aula. A gente aprender mais sobre uma ferramenta que pode ser utilizada no nosso dia, os benefícios dela, o que ela pode agregar para a gente, para que a gente tenha argumentos, não só do ponto de vista de melhora clínica e melhor controle de saúde para o nosso paciente, mas principalmente as economias e os benefícios que a clínica vai trazer, porque esse paciente está melhor, porque esse paciente está mais equilibrado, porque esse paciente está tendo menos complicações. Então, o meu objetivo hoje vai ser esse: dar os argumentos para vocês, dar o beabá, dar o passo a passo para que vocês possam levar e estabelecer a visita domiciliar como uma ferramenta no serviço de vocês. Eu trouxe essa definição de visita domiciliar da Kawamoto. Ela é um pouco antiga, mas ela cai muito bem com o momento que a gente está vivendo. A visita domiciliária visa prestar uma assistência educativa e assistencial no âmbito do domicílio. É através dela que fazemos um levantamento e avaliação das condições socioeconômicas em que o indivíduo, seus familiares vivem e elaborando assim uma assistência específica em cada caso. Olha, ela comentou, ela fez essa definição em 95, essa definição é de 1995. Já direcionava para um atendimento individualizado, um atendimento específico. Já falava, já direcionava para o fato de que cada paciente é um paciente, cada paciente é diferente e tem necessidades diferentes, uma estrutura diferente, recursos diferentes. Se as pessoas são diferentes, os recursos diferentes, estruturas diferentes, como que a gente vai fazer uma intervenção igual para todo mundo? Não pode. A visita domiciliar, ela nos dá essa ferramenta para a gente conseguir direcionar e individualizar de uma maneira muito mais profunda a nossa assistência. E meu passador não está passando? Ah, passou. Se a gente pegar essa frase que eu acabei de ler para vocês e trouxer essa frase para esse momento de mundo que nós estamos vivendo, trazendo para a nossa realidade de nefrologia, como que fica a visita domiciliar, VD, na questão da diálise peritoneal, PD? Então, todo lugar que vocês verem aqui nos slides, DP é diálise peritoneal e VD, a visita domiciliar. Hoje no Brasil, hoje não, pelo censo de 2020 da Sociedade Brasileira de Nefrologia, nós tínhamos aproximadamente 144 mil pacientes em terapia dialítica. 92% desses pacientes fazem hemodiálise. Apenas 8% dos pacientes em terapia dialítica fazem diálise peritoneal. Só que você pensa que é um número pequeno de pacientes? Não, gente. São aproximadamente 10 mil pessoas no Brasil que realizam DPA e DPAC. É bastante gente. E qual é o grande detalhe? Aonde essa terapia acontece? No domicílio do nosso paciente. Os pacientes de diálise peritoneal e diálise peritoneal, seja ela automatizada ou a troca manual, eles são treinados para realizar a terapia em casa, dentro do ambiente deles, com os recursos que eles têm, sem ter um profissional de saúde do lado. Isso é um problema? De modo algum, não é um problema. Pelo contrário, é uma grande vantagem que a terapia oferece. E essa grande vantagem, ela vai muito de encontro ao conceito e às recomendações da Sociedade Internacional de Diálise Peritoneal.
Essa semana, o módulo que eu vou liberar para vocês no curso de gestão de diálise peritoneal é um módulo que fala sobre adequação. E a adequação do programa de diálise peritoneal, por muitos anos, eu diria que até décadas, ela tinha o único objetivo de fazer os exames de sangue dos nossos pacientes ficarem bonitos no prontuário. Por quê? Você queria atingir um determinado KTV, você queria reduzir o volume de ureia, de creatinina, e hoje a visão que se tem de eficiência numa terapia dialítica vai muito além do que você enxerga nos exames laboratoriais. Hoje, nessa recomendação da ISPD de 2020, o conceito de diálise peritoneal é uma diálise peritoneal de alta qualidade, com objetivos direcionados e uma tomada de decisão compartilhada. Compartilhada com quem, Val? Equipe de saúde, paciente, família e cuidadores. Você vai ter todas essas pessoas envolvidas para definir os objetivos da terapia desse paciente, de um modo que ele consiga ter uma boa qualidade de vida, consiga fazer esse tratamento com leveza, porque afinal de contas é um tratamento crônico, e ainda consiga reduzir os sintomas e os sinais da doença renal, da falência renal. Mas pensa comigo, se meu paciente ele vai participar da tomada de decisão da terapia dele, esse paciente é um leigo na maior parte dos casos. Ele nunca ouviu falar de diálise peritoneal, nunca ouviu falar, muitas vezes, de diálise. Como que ele vai conseguir tomar decisão? Como que ele vai conseguir se organizar na mente e nos sentimentos para ele poder fazer essa tomada de decisão? A visita domiciliar e esse conceito que nós vimos agora há pouco, percebem como eles se conectam? A assistência específica, que foi falada lá em 95, tem tudo a ver com a recomendação da Sociedade Internacional de Diálise Peritoneal agora, de 2020, 25 anos depois. Porque concorda comigo que quando você tem uma diálise com objetivos direcionados e o paciente participando dessa decisão, você está fazendo uma assistência totalmente individualizada. Só que muitas vezes, lá dentro do nosso consultório, a gente tem um paciente que está muito fechado, que está muito restrito, que está incomodado, que não dá todas as informações para a gente. Aí entra a visita domiciliar. A visita domiciliar é um recurso que a gente pode utilizar já no momento de avaliar esse paciente para determinar se ele vai fazer a diálise peritoneal ou não. O que a gente consegue durante a visita domiciliar? Quais são as ações que a gente pode ter durante a visita domiciliar? O que a gente pode realizar nessa visita domiciliar? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Durante a visita domiciliar, a gente pode fazer a educação em saúde para e supervisionar os cuidados prestados pela família, por um cuidador. Você pode executar mesmo um cuidado de enfermagem como um curativo. No caso da diálise peritoneal, a troca de uma extensão do catéter. Você pode identificar dados dos familiares sobre as condições de saneamento, de moradia. Eu já tive pacientes que, a hora que eu estava fazendo a consulta com eles na clínica, a casa deles era perfeita para diálise peritoneal. Mas uma palavrinha que eles me falaram, que o paciente me falou, me deixou com a pulga atrás da orelha. Fui fazer a visita domiciliar, a hora que eu cheguei lá, era uma situação totalmente contrária daquilo que eles tinham me falado. Então, a visita domiciliar, ela serve para a gente poder identificar a realidade do nosso paciente. A orientação sobre prestação de cuidados no domicílio também é reforçada durante as visitas domiciliares, além de assuntos de higiene de um modo geral.
Basicamente, quando a gente pensa na visita domiciliar, quais seriam as vantagens de fazer visita domiciliar? Você vai conhecer a realidade do teu paciente, as necessidades dele de perto, em tempo real, e isso vai facilitar o teu planejamento e a revisão do seu plano de cuidados. Você vai ter uma conexão maior com o teu paciente. É uma delícia, gente, fazer visita domiciliar. Eles te recebem com tanto carinho. Olha, acho que de todas as visitas que eu fiz, e foram muitas, acho que só teve um paciente que uma vez me recebeu meio carrancudo, mas eu insisti. Na segunda vez, acho que eu quebrei algumas crenças que ele tinha em relação à visita, e na segunda vez, até ele já foi mais amável comigo. A visita domiciliar, ela cria esse momento, ela nos dá essa oportunidade de você se conectar de um modo muito profundo com o paciente, com a família deles. Eles oferecem cafezinho, lanchinho da tarde. Tinha paciente que eu falava, ligava para ela avisando que eu ia visitar, ela falava assim: filha, vem tal horas que aí você almoça com a gente. É uma delícia, é muito gostoso. É lógico, o objetivo da gente não é ficar almoçando nem tomando café na casa dos pacientes, mas eu tenho que preparar vocês para isso, porque vai acontecer. E aí, um dia ou outro, a gente consegue sentar e tomar um cafezinho com eles. Mas o forte de tudo é a conexão que a gente cria no momento da visita domiciliar. E eu vou contar para vocês, o paciente está no ambiente dele. Nós, como profissionais de saúde, nós temos acesso a 2 santuários do nosso paciente. Um é o corpo dele e o outro é a casa dele. Quando nós fazemos a visita domiciliar, a gente está tendo acesso a esses 2 santuários do nosso paciente, que é a casa física dele e a casa onde ele mora. E lá no habitat dele, no ambiente dele, muitas vezes ele se sente mais confortável para te falar coisas que no consultório ele não fala. Então, essa liberdade que a gente conquista com a visita domiciliar é uma delícia, é realmente fantástico. E as limitações? Tem limitações para fazer visita domiciliar? Tem, principalmente com custos. Por quê? Você vai precisar ter uma locomoção para te levar até o local que você vai fazer a visita, até a casa do paciente, o tempo da equipe. Pacientes que moram mais próximos da clínica, tranquilo, você consegue ir, voltar e ainda fazer o trabalho. Mas tinham pacientes que a gente ia fazer visita domiciliar que você saía da clínica meio-dia e você voltava para a clínica às 5:30 da tarde, porque era 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Então, toma um tempo da equipe, um tempo que você podia estar na clínica e, de repente, na clínica você atenderia 4 pacientes, 5 pacientes. Porém, a gente tem que pensar em todos os benefícios. Os custos com a locomoção. Na época que eu fazia a visita domiciliar, eu vou colocar para vocês alguns exemplos de situações que eu vivi. Não existia Uber, era só táxi. E eu não queria ir com o meu carro, porque se tivesse algum imprevisto, não ia ter cobertura, ia ser meu seguro e tudo mais. Então, eu ia de táxi fazer as visitas para os pacientes. E táxi sempre foi muito mais caro. Hoje está um pouco mais acessível por causa da concorrência dos aplicativos. Então, hoje, quando a gente pensa nos custos com a locomoção, ele é uma limitação, mas não é uma limitação absoluta, uma coisa absurda. Por quê? Justamente por a gente ter várias opções de aplicativo, a gente consegue ver aonde está mais acessível para você conseguir fazer. Não precisa ter um motorista, a clínica não precisa ter um carro próprio, você pode usar o aplicativo para poder fazer a visita do teu paciente. Facilitou demais. Agora, a questão do tempo para a equipe, uma dica que eu dou para vocês quando vocês forem conversar, por exemplo, com o gestor da tua clínica e ele colocar o tempo que você vai ficar fora como uma limitação, você faz uma proposta para ele de você mapear
os pacientes de uma determinada região. Por exemplo, quando eu ia para a região norte de São Paulo para visitar um cliente, um paciente, eu verificava todos os pacientes que estavam localizados naquela mesma região e que tinham também prioridade para visita domiciliar. Então, eu nunca saía da clínica para fazer uma única visita, principalmente nessas regiões mais distantes. Eu saía da clínica e visitava sempre 2, 3 pacientes, porque imagina, eu levava 2 horas para chegar até a região norte, aqui de São Paulo. Aí visitava um paciente e depois já voltava? Não. Então, o que eu fazia? Eu ia, visitava 2, 3 pacientes, fazia visitas rápidas, mas já aproveitava, otimizava meu tempo e também os recursos. Porque aí, como eu estava pertinho um do outro, a corrida entre um lugar, uma casa e outra, não era cara. Então, essa pode ser uma argumentação que você pode utilizar quando alguém vem falar do tempo. Você fala que você vai otimizar o tempo por região. É uma estratégia. Se nós pensarmos na diálise peritoneal, qual seria o objetivo? Qual seria o nosso olhar enquanto enfermeiras de diálise peritoneal na visita domiciliar? O primeiro ponto é a adequação do domicílio ou da rotina da família e do paciente para realizar a terapia. Todos esses pontos, gente, não estão por ordem de prioridade, tá? Todos eles são importantes. Mas a adequação, ela é um ponto importante, inclusive decisório, para o paciente poder fazer ou não a diálise peritoneal. Por isso que tem muitos serviços que fazem a diálise peritoneal antes mesmo do paciente iniciar a terapia, naquele momento da avaliação inicial. E lá você vai ver qual a estrutura que tem, quantos cômodos tem na casa, se ele vai ter um espaço, um local onde ele possa fazer a diálise peritoneal, se ele vai ter condições de poder fazer a higienização das mãos, como que ele vai fazer essa higienização. Então, você vai ver toda a estrutura. Vai ter lugar para poder guardar as bolsas? Porque quando eles recebem as bolsas de diálise, são várias caixas. Onde que vai guardar essas caixas? Então, é muito importante, na visita domiciliar, a gente ver como que está esse ambiente em relação à capacidade de se adaptar para poder realizar a terapia. A gente vai avaliar a adesão do paciente ao tratamento, a gente vai fazer intervenções visando a prevenção de complicações e principalmente da peritonite. A gente vai ver a adequação devido a mudanças do estado clínico do paciente. Então, por exemplo, eu tenho um paciente idoso que de repente teve uma queda e uma fratura de fêmur, que é muito comum nos idosos. E esse paciente, por conta dessa situação, dessa mudança no estado clínico dele, ele não consegue ir até a clínica para fazer coleta dos exames, para poder fazer troca de extensão de catéter e tudo mais. Então, eu posso sim fazer a visita domiciliar devido a essas mudanças do estado clínico do paciente. Um outro objetivo que a gente tem na visita domiciliar para a ADP é avaliar a terapia na realidade do paciente. Esclarecer as dúvidas paciente, familiares, principalmente no início, quando são pacientes novos, pacientes que têm, ou familiares que têm limitação para entender e dominar a terapia, ou que não estão se sentindo seguros para realizá-la. Fazer a supervisão dos equipamentos e dos insumos. Então, quando a gente fala de equipamentos e insumos, a gente está falando de tudo. A gente está falando da home choice, mas a gente também está falando do material, da troca, das bolsas, onde que está sendo guardada, se ele está lavando as mãos, qual sabão que ele está usando para lavar as mãos, como que ele está secando as mãos dele, ele está usando a mesma toalha que todo mundo usa no banheiro ou ele está usando uma toalhinha específica? Então, é realmente você ter um olhar clínico para aquele momento que você está ali na visita do paciente. E uma coisa que eu adorava fazer na visita domiciliar,
pedir para eles fazerem uma conexão da máquina no catéter, fazer realmente uma troca, ou uma troca manual, ou eles montarem a máquina para mim, como se eles fossem se conectar no aparelho para fazer a diálise. Por quê? Nessas horas é que você vai ver a realidade, como que ele está fazendo, como que ele está lavando a mão, depois que ele lava a mão, como que ele sai do banheiro e vai para o quarto, a hora que ele vai se conectar, como que está a roupa dele, como que ele se posiciona, porque são os detalhes que fazem a diferença e são esses detalhes que trabalham na prevenção das complicações. Eu trouxe para vocês um artigo e depois eu vou colocar no grupo, para quem é do curso de DP, vai estar lá no material complementar dessa aula. Esse artigo, ele é de 2020, foi publicado na Acta Paulista. E olha que legal, ele é uma revisão. Ele fala justamente da visita domiciliar como um suporte para a enfermagem que atua na diálise peritoneal. Eles pegaram, no período de 2015 até 2019, eles pegaram 230 artigos, acharam 230 artigos que falavam de visita domiciliar. Desses 230, eles selecionaram 10 que atendiam as perguntas da pesquisa e eles avaliaram esses 10 artigos. Então, eu trouxe para vocês algumas considerações que eles apontaram no artigo. Depois sugiro fortemente que vocês leiam o artigo na íntegra, tá facinho, tá em português, fica bem mais fácil. Então, o que eles apontaram nessa pesquisa? Eles reconhecem a visita domiciliar como uma ferramenta para otimizar resultados, reduzir peritonite e hospitalização e melhorar a sobrevida do paciente. Gente, quem que não quer isso para o paciente de diálise peritoneal? Vamos combinar? Melhorar os resultados da terapia, reduzir peritonite e hospitalização e ainda ajudar esse indivíduo a viver mais é o sonho de consumo de todo mundo. Então, a visita domiciliar, sim, pode ajudar a gente com esse objetivo. Ela nos ajuda com a questão da educação em saúde, porque lembra que o meu paciente de diálise peritoneal, agora, ele participa da tomada de decisão. Um paciente, para participar da tomada de decisão, precisa saber o que opinar, precisa ter informação, precisa estar orientado, precisa estar educado. Então, a educação em saúde do paciente, dos familiares, dos cuidadores de diálise peritoneal é essencial, principalmente quando a gente pensa na questão da prevenção de peritonite. E por que essa preocupação com a peritonite, meu povo? Porque a peritonite é ainda a principal causa de saída dos pacientes do programa de diálise peritoneal. Então, se a visita domiciliar pode nos ajudar a educar esse paciente para reduzir, por que não? A importância de ações educacionais pelo enfermeiro na assistência ao paciente dialítico para minimizar o risco. Então, eles colocam aqui principalmente em questão das crianças. Toda vez que você orienta o paciente, educa ele vai saber o que é certo, o que é errado. A partir do momento que ele sabe o que é certo e o que é errado, você consegue passar para ele a tua visão e vai conseguir diminuir os riscos. Em relação às crianças, tem muitos fatores relacionados e nós temos crianças pequenininhas que fazem diálise peritoneal em casa com a cicladora, tem crianças que fazem no hospital, mas aqui o nosso foco são as crianças que já estão fazendo no domicílio. Eu trouxe um outro artigo que a gente vai falar algumas considerações sobre essa questão das crianças. Já já a gente fala dele. Outras observações dessa pesquisa. A execução de avaliações periódicas no domicílio visa evitar as complicações para o paciente. Tem o objetivo, a fim de evitar as complicações para os pacientes. Então, o ideal é o quê? Que você faça a visita domiciliar. Eu me organizava para fazer essa visita domiciliar pelo menos 2 vezes no ano para os meus pacientes.
principalmente para aqueles pacientes que são mais complicadinhos, os pacientes que tinham mais prioridade no atendimento. Então, esses pacientes, eu me organizava para poder fazer pelo menos 2 visitas no ano, porque a situação muda, principalmente quando eles traziam novas informações durante a consulta de enfermagem na clínica. Se você está atendendo teu paciente, está conversando com ele, e nessa conversa ele te traz um evento novo, um fato novo, fique atento, ligue o alerta e verifica, será que nessa situação não é interessante fazer uma visita domiciliar? Pacientes que tinham peritonite, eu sempre gostava de fazer a visita domiciliar e colocava ele para fazer a troca, para eu poder enxergar aonde estava o problema. Aonde estava a falha? E geralmente, gente, eram detalhezinhos que ele nem percebia, mas que ele estava cometendo e estava contaminando. Muito bem. Olha esse último item que eu trouxe aqui para vocês. Estudos referem que a depressão pode desencadear a peritonite. Como assim depressão desencadear a peritonite? Porque a pessoa deprimida, ela não tem o autocuidado preservado. Então, ela não vai higienizar as mãos adequadamente, ela não vai ter uma boa adesão à terapia. E, como consequência dela não fazer as coisas direitinho, vai acabar tendo a infecção. A depressão também está relacionada com aumento de mortalidade e morbidade em pacientes em diálise. Ou seja, se você tem um paciente que tem um quadro de depressão, é muito importante a gente ligar o alerta, orientar esse paciente, dar um suporte para ele, ajudar ele a ter um tratamento adequado, com um profissional adequado. Os pacientes de nefrologia e a família dos pacientes, muitas vezes, eles acham que o nefrologista tem que dar conta de todos os problemas. Tem que resolver o problema da diabetes, o problema do coração, o problema da depressão, não só o problema renal, tem que dar conta de tudo, mas não. A gente tem que direcionar esse paciente para um médico específico, com um psiquiatra, para passar num atendimento com um psicólogo, para ter realmente uma assistência de qualidade para ajudar ele a ter essa depressão sob controle, para que ele consiga ter uma boa terapia, porque, como vimos, impacta diretamente. E em relação aos pacientes pediátricos, essa pesquisa ela é um pouco antiga, ela é de 2010. Ela foi publicada no Jornal Brasileiro de Nefrologia. Apesar de ser antiga, os pontos que eles trouxeram nela são muito relevantes. Quando vocês forem ler esse artigo, eu vou deixar disponível para vocês também. Quando vocês forem ler esse artigo, leiam com um pensamento crítico, tentando atualizar um pouco para esse novo momento de mundo que a gente tem. Porque lá em 2010, a meninada não tinha um celular para ficar assistindo YouTube ou qualquer outro desenho enquanto fazia diálise peritoneal. Tanto é que tem um momento do artigo que eles falam que uma das reclamações das crianças é que não podia ficar assistindo televisão. Essa reclamação hoje acaba meio que caindo por terra, porque os pacientes todos, por menor que seja, sempre tem um celularzinho por perto para poder distrair a meninada. Então, quando vocês forem ler o artigo, façam essa adaptação das informações para o momento atual. Então, leiam com um senso um pouco crítico, por ele ser de 2010. Mas eu trouxe para vocês, mesmo sendo um artigo antigo, porque é muito relevante a percepção de dificuldades que a família e os pacientes pediátricos referiram em relação à doença renal crônica. Todos eles faziam diálise peritoneal em casa. Então, olha o que eles comentavam. Eles tiveram incômodos relativos à diálise peritoneal, incômodos gerais relacionados à própria doença renal crônica, como os sintomas da doença, o fato de ter a necessidade de fazer um acompanhamento médico, o fato de precisar fazer uma terapia. Então, esses incômodos relativos à ADP e à doença renal tratam um pouco desse assunto.
As limitações para as atividades do dia a dia. Imagina a criança, molecada, corre, brinca, pula, faz a maior bagunça, vai para a escola. E aí? E quando essa criança tem um catéter peritoneal? Como que fica essa questão do catéter e de todas essas atividades no ambiente escolar? E os desejos dessa criança em relação à diálise peritoneal, em relação ao dia a dia, ao que ela tem, o que ela gosta de fazer e as limitações da doença. Medos e apreensões quanto às complicações. Muitos familiares referiam que eles não se sentiam seguros e competentes para poder fazer a terapia em casa. Olha que interessante, por isso que é muito importante durante o treinamento a gente não usar a educação pelo medo, mas educar e fortalecer tanto o paciente quanto os familiares sobre a capacidade que eles têm de realizarem essa diálise no domicílio deles. Eles têm total condições, qualquer pessoa bem treinada pode realizar a diálise peritoneal. Então, o papel do enfermeiro no treinamento, no preparo dessa família para fazer a diálise em casa, é importantíssimo eles reforçarem essa capacidade. Os receios relacionados à técnica em si, eles referiram isso, por exemplo, a parte de conexão. Era o principal ponto de receio que eles tinham. Incômodos relacionados ao procedimento, como para fazer diálise peritoneal, o ambiente tem que estar limpo, então a questão da higiene da casa, a questão dos horários incomodava alguns, a questão da própria técnica de perder o tempo ali fazendo a diálise peritoneal, porque para alguns era perda de tempo, porque naquele tempo que ele está lá fazendo todo esse preparo, ou mesmo a técnica, ele não consegue estar trabalhando, ele não consegue estar fazendo qualquer outra coisa que ele precise. Então, tem alguns que referiram esses incômodos associados ao procedimento. Alguns referiram as condições inadequadas para fazer diálise peritoneal. Por exemplo, tinham muitos pacientes que não tinham um local para poder acomodar as bolsas, pacientes que não tinham local para poder fazer a higienização das mãos. Hoje está muito mais fácil, a gente já entendeu e já aprendeu a fazer a higienização das mãos com álcool gel. Então, nos locais onde você não tem uma água potável para poder fazer a higienização das mãos, lavar as mãos, você vai fazer o quê? Vai reforçar esse cuidado com o álcool gel. Então, não é uma restrição absoluta que a gente tem hoje, mas é uma condição que foi apontada pelas famílias nesse estudo. As repercussões sobre a vida familiar e social. Eu tenho afilhada, eu tenho 2 filhos e tenho os meus sobrinhos, e de vez em quando eles falam: mãe, quero dormir na casa do fulano, quero dormir na casa do ciclano. Como que uma criança que está fazendo diálise peritoneal automatizada vai dormir na casa do amiguinho? Já pararam para pensar? Como que eles vão viajar para o hotel e ela vai poder curtir a piscina do hotel tranquilamente, com um catéter na barriga? Como que vai ficar essa questão? Então, existem muitas repercussões sobre a vida familiar, sobre a vida social da família, que essas famílias apontaram em relação às dificuldades. Além de tudo, as repercussões psicológicas. Como que essa criança vai ficar, por exemplo, na escola? Criança é danada, né, gente? Não sei se vocês têm filho, mas eu sei que criança é um bichinho danado para fazer bullying. E imagina uma criança chegando na escola com 7 aninhos e um catéter peritoneal na barriga. Como que vai ficar essa questão com os amiguinhos? Qual vai ser a repercussão que vai ter para essa criança? Então, tem muitos aspectos relacionados. Esse artigo é um artigo muito interessante para ler, principalmente se você tem crianças no teu programa de diálise. É muito interessante vocês fazerem essa leitura. Façam um ajuste temporal
né, nessa questão das mudanças que aconteceram no mundo nesses últimos 12 anos, mas é um artigo muito interessante. E tem muitos aspectos que foram citados nesse artigo que a gente consegue trabalhar durante a visita domiciliar. Por isso que eu trouxe ele para vocês. E agora, mãos na massa. Você que é enfermeira, está na diálise peritoneal e não tem um programa de visita domiciliar, vamos pôr a mão na massa? Vamos começar a fazer esse programa? O que você vai precisar para começar a fazer visita domiciliar na tua clínica? Primeira coisa é você comprar a briga, você tomar a decisão que você vai implantar o programa de visita domiciliar para os seus pacientes de diálise peritoneal. Essa decisão é o que vai dar, é o primeiro passo, é o que vai dar o start para tudo. A partir do momento que você decidiu, você vestiu a camisa da visita domiciliar, você vai fazer o quê? Você vai ter algumas etapas. A primeira etapa é você fazer o levantamento dos seus pacientes. Quantos pacientes você tem hoje em programa de diálise peritoneal? Quantos pacientes em DPA? Quantos pacientes em DPAC? Muito bem. Isso é fácil, né? Essa é a parte fácil. A segunda parte já começa a complicar um pouquinho, porque você precisa definir prioridades. Quem desses pacientes, vamos imaginar que você tenha 20 pacientes em diálise peritoneal. Desses 20 pacientes que você tem, quais são aqueles pacientes mais idosos, pacientes acamados, pacientes que tiveram peritonite recentemente, pacientes que têm limitação psicológica, mental ou mesmo financeira, pacientes que moram em situações de risco. Então, levanta quais são as suas prioridades. Quais desses 20 pacientes que você tem, dos 100 pacientes que você tem, que seriam aqueles por onde você começaria a fazer a visita. Então, defina as suas prioridades. A partir daí, você vai avaliar quem vai dar nome aos bois, né? Quem é que vai fazer essa visita domiciliar? Vai ser você? Vocês estão em 2 enfermeiros na diálise peritoneal? Como que vocês vão fazer essa distribuição? Então, é importante pensar nisso. Quem vai fazer a visita domiciliar? Qual vai ser o recurso de transporte que vocês vão utilizar? Qual é a previsão de custos que você vai ter? Se você tem 20 pacientes, você quer fazer a visita desses pacientes 2 visitas no ano, então 20 pacientes, 2 visitas no ano, 40 visitas. O que você pode fazer? Você pode distribuir 40 visitas, tá? Então, eu vou fazer 20 no primeiro semestre, 20 no segundo. Legal. Primeiro semestre, eu tenho o quê? 6 meses. Semestre, 6 meses. Divide 20 por 6, você vai ter uma média de 3 visitas por mês. Por mês, gente. Olha só como... Vou até parar de compartilhar. Quero que vocês prestem atenção aqui num negócio. Fazer conta é uma coisa maravilhosa. Você pega aquele tantão e vai quebrando em pedacinhos pequenininhos para ficar fácil de você argumentar, principalmente com os gestores. É igual o frango assado quando a gente está na casa da avó no domingo. A avó não coloca o frango assado grandão na mesa, bem bonito, para todo mundo comer? Você consegue comer o frango assado de uma vez, enfiar ele de uma vez na tua boca? Não, o que você vai fazer? Você vai escolher o pedacinho que você prefere. Ah, eu prefiro a coxa. Então, você pega a coxa e põe no teu prato. Então, ó, você já diminuiu o pedaço do frango. Você consegue enfiar a coxa de uma vez na boca? Não, o que você vai fazer? Você vai cortar mais um pedacinho menorzinho para você pôr na tua boca. Quando você põe na boca, o que você faz? Mastiga. Então, você está quebrando ainda em pedaços menores. É exatamente isso que você tem que fazer para poder argumentar com os gestores. Você tem que pegar aquela informação que parece cabulosa, parece gigante, e quebrar ela em pedaços pequenininhos. Deixar ela pequenininha. Olha a diferença de eu falar que eu vou fazer 40 visitas domiciliares no ano e eu falar que eu vou fazer 3 visitas domiciliares no mês. Não fica mais leve? E fica mais fácil de você convencer o seu gestor.
Porque ele vai ver 3 visitas no mês. 3 visitas, vai dar quanto de Uber para poder fazer essa visita? Você pode até fazer esse levantamento. Olha, o paciente mais distante que a gente tem, ele mora lá no fim do mundo. O Uber daqui até o fim do mundo, ou qualquer outro aplicativo que vocês queiram utilizar, fica X reais. Então, o teu custo máximo para fazer essa visita domiciliar vai ser o desse paciente. Só que na região que ele mora, tem mais o seu João, a dona Maria, então eu posso tirar um dia e visitar todos esses pacientes dessa região. Aprendam a negociar, gente. Negociação é uma das soft skills, é uma habilidade que as empresas têm valorizado. A gente precisa saber argumentar, a gente precisa saber negociar. Deu para pegar a ideia? Conseguiram acompanhar o raciocínio? Muito bom. Então, depois que você levantou as prioridades, definiu quem vai fazer a visita domiciliar, qual vai ser o transporte, qual vai ser o custo, fracionou para você ter uma ideia de quantas visitas você vai fazer por mês, aí você vai definir esse cronograma, né? Você vai estar definindo o teu cronograma. Olha, eu vou fazer 3 visitas por mês, vou começar com o seu fulano, o seu ciclano e o seu beltrano. No mês seguinte, a princípio, serão esses. Você pode já deixar toda uma programação montada. E seja flexível, porque às vezes você programou que esse mês você vai atender o João, o Pedro e a Maria. Só que aí a dona Joana é nova na terapia e teve uma peritonite. Você vai ter que incluir a Joana no teu programa de visita domiciliar. Então, ou você inclui mais ela na programação, ou você substitui uma daquelas pessoas que não tem tanta prioridade, que dá para esperar, substitui por essa paciente que está precisando de uma nova orientação. Se você não tem diálise peritoneal, você vai pegar todas essas informações e você vai apresentar bonito, poderosa, daquela plena, você vai chegar plena, poderosa, com toda a tua argumentação, todas as suas informações, toda realmente confiante, essa é a palavra que eu estava buscando, você vai chegar confiante para poder fazer essa apresentação para os seus gestores e para o seu RT. Você vai ter argumentos, você vai justificar, você vai mostrar como que vai ser feito. Porque quando a gente vai apresentar qualquer projeto para gestor ou para RT, ele já começa a imaginar o quê? Os BO que vai ter. Se você já chega com a resposta para os BOs, para os problemas que podem surgir, você já quebra todas as objeções que eles podem ter com relação àquela sugestão que você vai dar. Então, fica a dica. Você, depois que for aceita, lógico, porque vocês são alunos do curso do Instituto Valquíria Arenas, vocês vão apresentar, eles vão topar, vão comprar a tua ideia. O que você vai fazer? Você vai montar um documento, um checklist para a visita domiciliar. Por que é importante? Porque, gente, a hora que você chega na visita domiciliar, você vai conversar de tudo com esse paciente. É impressionante como surge assunto quando você está lá na visita domiciliar. Você vai falar da vizinha, da formiga, do cachorro, do periquito, do papagaio, da diálise, da comida, do bolo, do café. É uma mistura de informações que vai acontecer ali na hora. Se você não tiver um documento, se não tiver um checklist, você vai deixar passar alguma informação que você precisa. Então, foi aprovado? Legal. Define um documento, monta um checklist para te guiar durante essa visita. O checklist não é muito complicado. Você vai colocar os dados do paciente, você vai colocar os dados sobre a casa, você vai colocar os dados sobre o local que está sendo guardado o material de diálise, o local onde está sendo realizada a diálise do paciente, você vai colocar a questão da adesão do paciente à terapia, como que o paciente está se sentindo em relação à terapia, então você vai ter alguns itens relacionados a isso. Você vai ter um espaço para você colocar observações clínicas, por exemplo.
Esse paciente é um paciente que foi na clínica há um mês atrás, na visita de rotina. E você chegou na visita domiciliar, ele está edemaciado, ele está com dispneia. Como que você não vai fazer nenhuma intervenção naquele momento? Então, você precisa ter o checklist para te lembrar, olha, como que está a pressão desse paciente, como que ele está em relação ao edema, como que está a respiração dele, está legal, ele está bem, ele está animado, ele está disposto. É muito importante a gente ter o checklist para ajudar a gente nessa avaliação e não deixar passar nada. E o outro ponto importante, gente, não é porque vocês fizeram todo esse trabalho, porque vocês começaram a fazer a visita domiciliar, que não vai ter o que melhorar. Lógico que vai. Então, reveja essa programação periodicamente, reveja a lista de prioridades de vocês periodicamente. Tenha flexibilidade para você se ajustar às necessidades do seu paciente e do seu serviço de diálise. Quem é que faz visita domiciliar? Só a enfermagem? Não, a enfermagem é que acaba meio que peitando e tomando a frente da visita domiciliar. Porém, tem muitos serviços que a visita domiciliar é feita por uma equipe. Uma equipe onde geralmente vai enfermagem, médico e assistente social. É muito comum. Assistente social, o médico está junto com o enfermeiro. Outros profissionais que podem participar, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, qualquer profissional de saúde que trabalha na clínica com a gente pode participar da visita domiciliar. Vai depender do quê? Lembra daquela palavrinha mágica? Individualização. Aquele paciente teu, ele precisa do quê? Ele precisa do psicólogo ou precisa do nutricionista? Ah, ele precisa do nutricionista e ele não está conseguindo passar com o Nutri aqui na clínica. Vamos fazer a visita, Nutri? Vai junto. Precisa ir essa galera toda, todos esses profissionais na visita? Dependendo do paciente, não. Por isso que é muito importante a gente olhar caso a caso, a gente trabalhar com a individualidade. Quais são as etapas da visita domiciliar? 3. Planejamento, execução e documentação. Planejamento é o quê? Montar o cronograma. Quem eu vou visitar esse mês? Quais são os dias que eu tenho para visita domiciliar? Quais são os pacientes que eu vou visitar? Ah, eu vou visitar o João? Aí você vai escolher como que você vai chegar na visita domiciliar do João, tá? Se você vai chegar no susto ou se você vai avisar que você vai. São Paulo é um caos, o trânsito é bem difícil, eu não podia me dar o luxo de viajar 1h30 para chegar na casa do paciente, chegar lá e ele não tá. Então, eu sempre fazia o agendamento da visita domiciliar com o meu paciente. Sempre. Ligava para ele, fazia o agendamento. Às vezes, eu pegava ele no pulo. Eu falava que eu ia chegar lá, tipo, 4 horas da tarde, mas eu chegava antes. Eu falava assim, você vai estar em casa o dia inteiro? Vou. Ah, então tá bom. Então, ó, 4 horas eu tô chegando aí. Tá bom? Tá bom. Só que aí eu chegava antes. Então, o máximo de susto que eu fazia era chegar um pouquinho antes, para ver como que ele se vira nos 30 ali na hora que eu chego e pego ele de surpresa. E o planejamento entra, além do agendamento, você ter um instrumento bem definido que vai te apoiar na observação do que precisa ser verificado na casa do paciente. Basicamente é isso. Val, o que costuma levar para a visita domiciliar? Eu basicamente levava a ficha da visita domiciliar, um oxímetro, Nossa, fugiu agora o nome. Para medir a glicose do meu paciente, desculpa, fugiu o nome. E o aparelho de pressão. Basicamente era isso que eu levava. Não levava nada além disso, porque se ele precisasse mais do que isso, ele tem que ir ou com pronto-socorro ou para a clínica. Então, o que eu levava era só isso daí. A execução. Você vai chegar, paciente, e sempre, gente, você é enfermeiro, mas você está na casa da pessoa, você está num ambiente que não é formal. Então, dá uma relaxada, não chega com aquela pose de sargentão que às vezes a gente tem dentro da clínica de diálise, chega mais leve.
o fato de você chegar mais leve para a visita domiciliar, você dá abertura para o teu paciente se abrir também. E como eu disse, às vezes ele acaba contando algumas coisas que no ambiente da clínica ele não fica à vontade para te contar. Então, chega, primeiro se acomode na casa da pessoa, se acomodar no sentido de quebrar aquele gelo, de você, enfermeira, estar na casa da pessoa. Deixa ela à vontade com a tua presença na casa dela. Você vai fazer essa chegada, vai ter a sua chegada triunfal, depois você vai ter esse momento de ela é uma pessoa como eu e ela está aqui para me ajudar. Então, deixa isso muito claro para o teu paciente. A partir daí, você vai ter todas as informações que você precisa no bate-papo. Comigo, o melhor jeito que eu conseguia ter as informações dos meus pacientes era no bate-papo. Então, a minha ficha ficava guardadinha lá, na minha pasta. E eu ia, conversava com ele, falava e pedia para ele me mostrar o catéter, e pedia para ele me mostrar a casa e me mostrar onde que ele guarda. Nossa, que legal! E conta para mim como que você faz a tua diálise. Lava a tua mão, deixa eu ver como que você lava, como que você faz a hora que você vai para o teu quarto. Bate-papo, 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 e eu pegava todas as informações que precisava no bate-papo. Antes de eu ir embora, um pouco antes de eu ir embora, o que que eu fazia? Aí sim eu pegava a ficha e falava assim, dona Joana, vou anotar tudo que a gente conversou, porque a gente conversou bastante coisa, para eu não esquecer nada, porque são informações importantes. E eu vou dar uma olhada para ver se eu esqueci de perguntar alguma coisa para a senhora. Aí eu ia lá, pum, 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 registrava rapidinho na minha ficha. Então, façam uma ficha que seja prática para vocês preencherem. Preenchia, se ficasse faltando alguma coisa, era nessa hora que eu ia resgatar a informação. Eu falei assim, dona Joana, me conta um negócio. O controle da ultrafiltração da senhora, traz o caderninho para mim, que a hora que a gente foi lá no quarto eu esqueci de ver. Eu preciso dessa informação. Deixa eu dar uma olhada como que tá. E aí você vai e resgata as informações que você precisou, mas isso já no fim da visita. Agora, se você me falar, Val, é a primeira visita que eu vou fazer, eu não vou saber de cabeça tudo. Então, tudo bem, então pega a fichinha e vai item por item. Mas tenta fazer isso de uma maneira leve, não como se você estivesse fazendo um interrogatório com a pessoa. Tenta sempre trazer para um lado menos formal, para um lado mais amável, tá? E depois, quando você chega na clínica, você vai fazer todo o registro, toda a documentação dessa sua intervenção de enfermagem, porque visita domiciliar é uma intervenção de enfermagem. E para encerrar, eu trouxe uma frase para vocês do Henry Ford, que é: se existe um único segredo do sucesso, ele está na capacidade de ver as coisas do ponto de vista de outra pessoa. Quando a gente está na visita domiciliar, a gente está no ambiente da outra pessoa. Então, se vista com a visão, com a ótica dessa pessoa sobre esse assunto, sobre a diálise peritoneal. Se coloque na posição da outra pessoa. Sinta as necessidades dela, sinta as alegrias dela, as inseguranças. E foque nela. O nosso foco sempre é no paciente. O foco não é em você, o foco não é no KTV, o foco é sempre no nosso paciente. Então, ouça com atenção o que ele está te falando, abra seus olhos para você enxergar como ele enxerga aquela situação, e eu tenho certeza que vocês vão ter um sucesso gigantesco no programa de diálise peritoneal, inserindo a visita domiciliar como uma ferramenta, como um apoio para vocês cuidarem com muito amor, com muito carinho dos seus pacientes. Esse foi o material que eu preparei para vocês. Falei bastante. Eu vou interromper o meu compartilhamento. Vou agradecer aqui todo mundo, a presença de todo mundo. Vou interromper as gravações para a gente poder seguir aqui num bate-papo e a aula não ficar muito longa na gravação. Um minutinho só.